Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar com Atualidades Pampa deste último dia do mês de maio de 2017. Coincidentemente, dia 31 de maio de 2017. E uma quarta-feira que desde cedo começou com grandes emoções. Começando com um episódio acontecido em Santa Catarina, numa casa noturna, que vitimou um policial federal. Acabou vitimando no final de tudo 2 policiais federais. Uma discussão, uma briga numa casa noturna, em determinado lugar, que continuou na porta de um hospital. Enfim, 2 policiais federais foram mortos numa briga que parecia assim tudo normal, comum, digamos assim, né? Não fosse este policial federal, conforme a Rádio Corredor e toda a rede, aí entram as redes sociais, né? E começou a teoria da conspiração. Mataram o policial federal que estava investigando o acidente aéreo que vitimou Teori Zavascki. E durante a manhã toda de quarta-feira, todo mundo envolvido com isso, e foi e não foi, como é que foi, até que lá pelo meio da manhã, a Polícia Federal divulga uma nota oficial lamentando a morte dos 2 delegados, ocorrida na madrugada do dia 31, e explicando que este policial federal era o policial federal que havia apenas registrado, na época em Angra dos Reis, onde ele estava trabalhando, o acidente com o helicóptero, com o jatinho, o helicóptero, né? Foi um helicóptero, né? Por quê? Porque... Um bimotor. Um bimotor, é. Porque o responsável por toda essa investigação, ou toda a investigação, está em Brasília. Então aí os ânimos foram serenados e pararam com a teoria da conspiração. Morreu mais um. Estão matando todas as pessoas deste Brasil que estão envolvidas com alguma coisa. Não adianta, é a primeira coisa que o povo pensa, né? Agora, dona Magda, só pode. O mais estranho de tudo é que quem matou os 2 policiais foi um vendedor de cachorro-quente. Pois é, né? Eu achei tão... Um vendedor de cachorro-quente tem capacidade para matar 2 delegados da Polícia Federal? Polícia Federal. Muito estranho. E assim, matou um na casa noturna e depois foi atrás deles, lá no hospital, onde um que já estava muito mal foi ferido, e lá ele matou o outro. E agora? Alguma confusão dentro desta casa noturna que até mais... Fica no estreito. Eu me prendi mais a essa parte, né, da teoria da conspiração, que agora tudo acontece assim. E o outro caso, que eu acho que devemos começar provavelmente falando sobre ele, porque atinge de qualquer maneira todos nós aqui no estado do Rio Grande do Sul, e não interessa a cor, a camiseta que a gente use, é essa situação e esse resultado do STJD com relação ao caso que levou o Esporte Clube Internacional à Justiça Maior Desportiva, né? E que está envolvendo aí profissionais não apenas da bola, mas principalmente advogados envolvidos nessa questão toda do Esporte Clube Internacional e a contratação de um jogador. Isso que causou também a manifestação e uma outra carta aberta à população de advogados de clubes da Série A criticando a postura do STJD neste inquérito que investiga o Internacional e sendo solidário até com os seus colegas. É mais ou menos por aí, né? É que o Inter, ele entrou na justiça alegando a escalação irregular do jogador Vitor Ramos pelo Vitória da Bahia. Aí, quando o Inter entrou na justiça e tal, e encaminhou documentos, esses documentos foram analisados e periciados e constatados que eram falsos, esses documentos. E agora o Internacional pode vir ou a pagar uma multa, ou os dirigentes a pagarem uma multa. Tá, vamos começar vamos começar da decisão que veio hoje do STJD, não é isso? Peraí. Não teve decisão ainda. Não tem decisão ainda. nenhuma e não eram documentos falsos. Vamos então vamos explicar. O e-mail, o Internacional fez uma consulta ao empresário do jogador Vitor Ramos sobre a real condição dele
e sua vinculação ao Monte Rei. Tá, mas o que foi decidido hoje, Gustavo Vitorino? Que nada ainda. Nada, não foi decidido nada. O STJD apenas recebeu a denúncia com... Então é isso, e houve uma divulgação de tudo isso, com nomes e tudo de advogados, Gustavo. Sim. Vamos de novo. Sim, vamos de novo. O STJD recebeu a denúncia de um procurador, de um relator, que foi escolhido pelo próprio STJD para investigar o caso. Bom, esse cidadão é um ex-delegado de polícia vinculado à cúpula da CBF, foi colocado lá pela CBF e está a mando da CBF, que quer literalmente arrebentar o Internacional. Sim. Por quê? Porque o que aconteceu? Qual foi a conclusão dele? Essa conclusão é de que ele encaminhou o projeto, ele encaminhou o seu relatório dizendo que houve falsificação. Só que no próprio relatório ele disse que não foi o Inter que alterou, Exato. que adulterou o e-mail. O e-mail foi alterado, o e-mail que veio do Monte Rei do México para o empresário do Vitor Ramos foi repassado para o Inter e foi alterado pelo empresário. Mas então eu falei que foi falsificado, constataram que era falsificação. Eu só queria que vocês contassem a partir de hoje, por isso, porque eu queria que contassem para o telespectador que não sabe o que aconteceu, sabe? Bom, não, eu estou tentando explicar, Magda. Sim, mas é que tu começou falando das coisas do Inter. Explica. Não, Gustavo, não adianta, Gustavo, você ficar bravo. Não estou bravo, é que eu estou tentando explicar a cronologia da história para as pessoas entenderem. O relator foi escolhido pelo STJD e esse relator fez a investigação, ouviu as pessoas, veio a Porto Alegre, não conseguiu ouvir ninguém, ele não foi atendido pela ex-direção do Inter, por testemunhas, ninguém atendeu, não deram a mínima para o homem voltou quicando, você já tinha a hora de arrebentar o Inter, ele voltou mais mandado ainda, é um ex-delegado de polícia, amigo. Mas só te perguntar se é esse Mauro Marcelo de Lima, isso, que é o relator. Que é o auditor, isso aí. E ele divulgou hoje essa decisão. Ele entregou, não é decisão, Magda, é uma recomendação que ele encaminha à Procuradoria do STJD, que vai fazer a denúncia. Sim, então. Bom, a denúncia foi encaminhada. O presidente do STJD disse: eu estou recebendo os documentos. Eu não vou definir hoje se vou acatar a denúncia ou não, porque ele pode determinar o arquivamento. Agora, o relatório que veio a público, e está inclusive publicado no site da CBF, deixa bem claro de que não foi o Inter que alterou os e-mails. Sim, tá, mas Quem então... alterou os e-mails foi o próprio empresário do jogador. Exato. Só que esse cidadão, esse relator, ele está tão pau-mandado da direção da CBF, porque está evidente. Como é que você diz que não foi o Inter que alterou? E vai punir o Inter. E sugere a punição do Inter, eliminando o Inter da Série B. Ok, agora já são as considerações de vocês. Não adianta, Gustavo, te irritar, eu quero entender também, o telespectador também. Agora são três coisas que podem acontecer. Dona Magda, eu vou falar, a história é completamente diferente. A história é o seguinte: o Internacional aproveitou uma brecha da lei que favorecia ele, do Vitor Ramos, jogador brasileiro que veio do Monterrey pelo Palmeiras para o Vitória. Ele queria tirar os pontos do Vitória, para o Vitória ir para a Série B e o Internacional ficar na A. Aí a Folha de São Paulo conseguiu detectar jornalisticamente que os e-mails eram falsificados mesmo. Agora veio a história que era para o empresário do jogador, mas a culpa do Internacional, que se fosse na Europa agora, o Internacional estava na Série C, é que ele usou o argumento dos e-mails falsificados para ir na FIFA contra a CBF, Magda. Esse é o grande problema do Internacional, é a grande enrascada do Internacional. Não é que ele falsificou os e-mails do Internacional, ele usou uma prova falsa para se favorecer e botar o Vitória na B. Mas que ele não sabia. Ele fez vistas grossas que não sabia. Para começar, você usou essa expressão errada. O e-mail não era falso, era adulterado, é diferente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é diferente. É diferente. Ele é genérico. Não, adulterado é uma coisa, falsificado é outra. Segundo, o Internacional usou aquela prova porque, primeiro, acredite se quiser, o Internacional tinha razão. Quem errou foi a CBF. Não podia ter sido feita a transferência. O Vitória não tinha culpa nenhuma. O Internacional estava tentando colocar o Vitória na Série B por culpa da CBF. Por isso que a CBF está raivosa. Por isso que a CBF não aceitou. Mas o Internacional perdeu na FIFA. Sim, o Internacional não perdeu na FIFA. A FIFA se recusou a julgar. E não foi na FIFA. E não foi na FIFA. Foi no... Chicão, ouve, Chicão. Não dá informação errada. Ouve, estou te dando a informação. Não, mas ouve. Presta atenção. O caso não é a FIFA.
Mas o Internacional perdeu. O Vitória ficou... Chicão não perdeu, mas Chicão. O que o Internacional queria? Ficar na A, botar o Vitória na B. O Vitória ficou na A, então tá bom, fala. Perdeu, Bom, senhoras e senhores, na verdade, a minha intenção, desde o início, era dizer aos senhores que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva divulgou na manhã desta quarta-feira o relatório sobre o inquérito de adulteração de documentos utilizados no caso Vitor Ramos. Por isso que eu quis dar uma cronologia da divulgação do que foi analisado. De quem é a culpa, de quem não é a culpa, se é ou se não é, isso aí é uma coisa que, como diz Gustavo Vitorino, ainda vai ser visto. Mas o fato hoje foi a divulgação do resultado, do relatório feito por esse senhor. Gustavo já disse que ele é tendencioso? Não, isso eu não sei. A minha notícia é a divulgação de um relatório. Essa notícia é muito fresca ainda, das 5 da tarde de hoje, e pode acarretar em 3 coisas. Uma multa para os ex-dirigentes e até o afastamento deles, se eu não me engano, pode ficar 1 ano, 2 do anos futebol, ou eliminar o Inter da Série B do Campeonato Brasileiro. Como se o Inter não disputasse a Série B do Campeonato Brasileiro. Obviamente, não disputa, não ganha os pontos, fica em último lugar e o ano que vem volta daí na Série C do Brasileirão. Aconteceu na Itália com o Esse é o menos provável que aconteça. Mas é o destino, é o curso que as coisas podem tomar. É a proposta desse relator. Só que, primeiro, ele se contradiz no próprio relatório. Como é que você diz que os e-mails não foram adulterados pelo Inter e pede a punição do Inter? Que o Inter usou na FIFA, isso aí como um grande argumento. Ele não usou na FIFA. A arma dele foi os e-mails. Você está errado, ele usou o CAS. Você sabe o que é o CAS? Você sabe o que é o CAS? O CAS é um conselho arbitral. Não tem nada a ver com a FIFA. Não tem nada. Não foi julgado. É uma coisa superior. Não foi julgado. Foi na Suíça. Tá tudo bem, então você vai continuar na B. Não foi julgado, Chicão. Arquivado é a mesma coisa, Não foi sequer arquivado, não foi recebido. Mas é a mesma coisa. Vamos falar um de cada vez. É a mesma coisa. Chicão. O Internacional entrou com o intuito de ficar na A. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho 10 segundos para dizer o seguinte: os outros times brasileiros estão ao lado do Internacional e contra a CBF. Menos o Grêmio. Menos o Grêmio. Aí, sabe? Então, eu acho que essa é a mais importante. Pragmático, um clube bem administrado. Ele é rival. Internacional não existe. Continuando na notícia, no fato que é o relatório, esse que até, em sua conclusão, ele inclusive, ele cita, indicia, sei lá como é que se diz, responsabiliza alguns nomes, dá nomes de dirigentes, de advogados, enfim, tal, não vem o caso. O que está na íntegra, os senhores podem ler. E aí o que acontece é que os advogados dos clubes da Série A emitiram uma carta grande, enorme, eu tenho só parte dela aqui, que eu não vou ler toda, ela está em todos os veículos no nosso osul.com.br, onde diz que não é correto que esse tribunal exponha na imprensa, com contornos cruéis, um clube de história e grandeza inestimáveis, assim como seus profissionais, com sólidas e ricas carreiras, além de todos os demais profissionais envolvidos no caso, é o que diz o comunicado. Ou seja, porque eles citam ali o nome de advogados, enfim, uma série de coisas. E essa carta, esse documento, essa carta aberta ao tribunal, conta com assinaturas de 30 profissionais que representam 14 equipes da elite do Brasileirão e a Associação de Árbitros. Então, sim, são advogados do São Paulo, Palmeiras, Santos, Botafogo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Atlético do Paraná, Bahia, Sport, Figueirense, Ponte Preta, Curitiba e Avaí, que assinaram o documento. Mas nenhum representante de Grêmio, Corinthians, Flamengo, Chapecoense, Atlético de Minas Gerais e Atlético de Goiás constam na assinatura desta carta aberta. O que está evidente é que a CBF errou ao divulgar um relatório sem dar a devida dimensão, a devida explicação. Até porque a CBF não tem nada a ver com isso. Isso é exclusivamente do STJD, que é um órgão independente,
é um Tribunal de Justiça Desportivo, Tribunal Superior de Justiça Desportivo, que é um órgão independente, que deveria ser independente da CBF. Ora, ao divulgar isso no site da CBF, mostrou que esse relator é tendencioso. A palavra é tendencioso. A coisa foi feita na maldade, porque a gente disse aqui, CBF quer pegar o Inter, porque o Inter mostrou que a CBF errou, a CBF não podia ter feito aquela transferência, só que ela não podia confessar, porque se ela bota o Vitória na segunda divisão, o Vitória ia buscar o reparo. Também. Porque o Vitória fez a inscrição. A CBF aceitou, errou. Assim, o Inter tentou fazer a CBF reconhecer o erro. Eles não querem que os Não interferiu nada no campeonato. Foi para a tendência do Internacional usar o detalhe e botar o Vitória fora. Tu está vivendo uma visão errada, bairrista. Não é visão errada. Completamente errada. Por isso o Grêmio não assinou a visão jurídica. Não tem coerência. Eu estou dando a visão jurídica. O senhor está dando a visão de um ex-colorado raivoso que nesse programa tem reiterado seu ódio pelo Esporte Clube Internacional. O senhor nesse programa tem reiterado seu ódio contra o Esporte Clube Internacional, o senhor que já se declarou colorado. O senhor não devia fazer isso. Tem ódio, querido. Não, tem ódio sim. O senhor tem criticado, o senhor tem tratado o Internacional com desdém e deboche. Divisão, vídeos botar o A discussão aqui é jurídica, nós estamos explicando os fatos. O Grêmio tem razão no assinar. Nós estamos explicando os fatos. O Grêmio representa a dignidade. Não vamos falar de uma decisão. O Inter também vamos cambiar o tema. Agora que eu consegui dar a notícia que era o que eu realmente queria fazer, eu só queria ler isso, que foi dado o relatório, que tem nomes e tal, que foi assim, mas aí deu... Uma frição, né? As pessoas estão muito... Eu acho que é a chuva, não sei. É o tempo, já passou. Eu quero falar sobre uma decisão, mas da Justiça da 7ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, da juíza Marielle Lacerda Mena, que hoje negou indenização a um preso que entrou com um pedido de indenização por maus tratos, por más condições no presídio. Pelo menos alguém Lembro que há pouco tempo atrás, uma outra juíza também da Vara da Fazenda Pública tinha concedido uma indenização de R$5 mil. Essa juíza, o pedido era diferente, era de R$60 mil, mais multa diária de R$500, até que o presídio oferecesse boas condições para o preso. A juíza disse que não tem indenização, que leva em consideração a situação crítica que se encontra o estado do Rio Grande do Sul. E se a gente for analisar esse caso, é dano moral. Qual é o moral, porque diz que não é a moral, é o moral nesse caso, que o preso tem? Nenhum, né? Qual é o moral que o preso tem? Que direitos ele tem? Ainda bem, e nós temos agora duas decisões, uma completamente diferente da outra, temos um intervalo de 3 meses entre uma decisão e outra decisão, com certeza isso vai parar no Tribunal de Justiça, vamos ver qual é a posição do Tribunal de Justiça, mas pelo menos temos uma decisão contrária àquela que tanto criticamos há 3 meses atrás. É verdade, então assim, estou saudando essa decisão da juíza da 7ª Vara da Fazenda Pública. Mas por que as interpretações são tão diferentes? É porque uma é magistrada, a outra é juíza. Agora, Magda, um cara que está virando herói no Brasil, e para mim já é meu herói, o apresentador da Bandeirantes, o Danilo Gentilini. Ele só respondeu para do SBT. SBT? Eu não vejo TV aberta quase. Então, é o seguinte, eu achei maravilhosa o que ele falou. Isso eu acho jornalismo de caráter mesmo, identifica. A dona Maria do Rosário vai me processar com o dinheiro de quem ela vai contratar o advogado? Das empresas que pagaram para ela? Ele falou que tudo que é jornalista tinha que falar. Esse é o cara. Ele perguntou se era com o dinheiro das empresas ou com o dinheiro que o povo paga o salário. Exatamente. Ele fez essa pergunta. Aí. Não, olha, o Danilo está fechando tudo. Por onde ele está passando, ele está deixando. Está pior que a nossa flor. Eu acho que ele foi deselegante, sinceramente. Não, mas ele tem personalidade, o resto não tem, é tudo mimimi. Mas não é para botar na cueca, para quem? Mas vem cá, mas a Maria do Rosário não tem moral para processar ninguém. Vocês estão falando de duas coisas diferentes. Estão falando da mesma pessoa e do mesmo caso. Só que tu estás
falando sobre a resposta que ele deu. Exatamente. E esse menino está falando sobre o que foi falado ontem aqui, que ele rasgou uma intimação, botou dentro... É o direito que ele tem, essa cueca é boxe. É que legal. Eu vou brigar agora, porque vamos ouvir o que para não brigar. Vitorino, lá fora, falei comigo. E 28 municípios do A intimação eu acho que não era uma intimação. Não era uma intimação judicial. Eu tô surda já, tu não dá? Da Câmara de Deputados. Pedindo para que porque ela fez uma reclamatória dentro da Câmara que ele tinha publicado alguns tweets no seu Twitter dizendo que ela isso, que ela aquilo outro. Então ela se ofendeu, fez uma reclamação dentro da Câmara e a Câmara enviou então uma... Eu não sei como é que é, mas a Câmara Federal... Mas de quanto que a Câmara vai te intimar dessa situação? Magda, se a Câmara for intimar todo mundo que fala mal dela, vai faltar papel no Brasil. Exatamente, foi isso que ele fez. Não, mas se a Câmara for intimada por tudo que é bobagem, por tudo que eles fazem de mal para o resto da população, também vai faltar papel, né? Mas eu acho que assim, eu até concordo, coisa e tal. É um mecanismo que tem, a Câmara manda, coisa e tal. Mas eu acho que o Gentilini, ele tem que fazer humor, ele tem que fazer humor, tem que brincar, se divertir, coisa e tal. Mas assim, as pessoas têm que entender que o humor dele, a gente até falou sobre isso, é um humor escrachado. Ele vai sacanear alguém, ele sacaneia mesmo. Agora, se atingir a moral, aí é diferente. Mas parece que não atingiu a moral. Ele sacaneia a Maria do Rosário pelas posições coitadistas dela. Tá. Então, assim, eu acho que agora, também não acho que seja legal. Inegável que é um direito dela. Eu não acho que seja legal você receber uma intimação da Câmara Federal e na frente das câmeras rasgar e botar dentro da cueca. Tu perdes a tua credibilidade e o respeito. E o respeito por uma instituição. E o respeito pela instituição. Porque não vamos quando tu não respeita uma instituição, a gente tem que respeitar para ser respeitado. Foi isso que eu disse. Pois porque assim, a Câmara Federal, esses deputados que estão lá vão passar. A Câmara Federal continua, é uma instituição, é o legislativo brasileiro, uma instituição que precisa ser preservada. Eu concordo contigo. Quando você desrespeita, se você desrespeita a instituição. Então, ele poderia ter dito tudo que o Chicão disse, que ele disse, com quem dinheiro que vai pagar o advogado. Tudo bem. Isso aí vai ser rasgado, colocado na cueca e enviado de volta. De uma instituição. Usando o mesmo envelope. Eu confesso que para mim, ele... Eu acho que passou um pontinho. Pode ele não dormir com o que eu vou dizer hoje. Mas ele perdeu pontos. Mas ele baixou o nível das coisas que ele estava falando. Mas quem acompanha o Danilo é típico, não me espanta ele ter feito isso. Ele já fez coisas piores. Assim. Não, eu também não acompanho ele, porque eu não gosto desse tipo de coisa. Já tirou as calças? Mostrou a cueca. Eu gosto dele, acompanho ele. E ele faz sucesso. Usa os talentos que tem para aparecer. E ele faz sucesso. Cada um usa os talentos que tem para aparecer. Mas o negócio de baixar as calças e mostrar as cuecas, o talento era pequeno, viu? Exato, pois então. Olá, por isso que ele teve que rasgar o papel. Quase inexistente. Olá, bancada. Os ânimos estão alterados. Seria porque todos estão de preto hoje? Deve ser. Calma, minha gente. De azul. Beijos a todos. Rita Palandi, de Caxias do Sul. As pessoas estão aqui alvoroçadas. Acalma um, acalmou o outro. Um foi grosso, o outro não foi grosso. Tu não pensa que aqui não são atacadas também, como todas as pessoas ouvem o que elas querem. Elas não ouvem até o final o que as pessoas dizem. É só isso. Magda. E com essa chuva, com esse tempo, 28 cidades do Rio Grande do Sul já decretaram situação de emergência. Cidades como Tiradentes do Sul, Campo Novo, Três Passos, Coronel Bicaco, Tenente Portela. 2.600 pessoas estão sem casa, estão fora de casa, em abrigos, contando com a boa vontade das comunidades, das prefeituras. E só para ter uma ideia, o nível do Rio Uruguai subiu em 4 pontos, em São Borja, Itaqui, Iraí e Uruguaiana. E a previsão é de mais chuva. E que Santa Catarina e o Rio Grande do Sul já estão meio isolados. Chove hoje, amanhã. Aí sexta e sábado melhora, mas domingo volta a chover. É que tem um fenômeno curioso nisso aí, Magda. Depois que para de chover por 48 horas, outras cidades são atingidas, porque a água desce. Então, assim, por exemplo, aqui no Vale do Caí, São Sebastião do Caí, aquela região, é impressionante.
quando chove eles não são atingidos 24, 48 horas depois. Que doido, né? São várias regiões que são assim, chove, aí depois de 24, um dia ou dois, aí que enche d'água ali. E as pessoas não querem sair de casa também, porque os outros acabam saqueando a casa. Tem gente que saqueia a casa de quem já está nessa situação. A maldade humana não tem limite. E o mala do presidente Trump, não quer assinar se vai pensar se vai assinar o acordo aqui. Qual é o acordo? Que acordo aqui agora nós temos que saber o que acordo ambiental, rapaz. Não vai assinar. Ele já falou, sim, mas ele está chutando. Não, vai lá, dá um jeito com o teu amigo lá, tu que sabe tudo dele. Pô, até queria Tu é tão próximo. Até queria ser próximo. A indústria do carvão nos Estados Unidos está batendo palmas, né? Porque o maior poluidor do planeta, depois dos Estados Unidos, mas o na Chicão frente da acha que China. não tem poluição. Não, o Chicão já disse isso. Já disse? Não acredito. Mari, tu tá de namorada. Mas eu acho que a poluição, tu tem dois caminhos em relação à poluição. Que o aquecimento não é em Não, o função aquecimento da uma poluição. história. Foi isso que tu disse. Exatamente. Tu tem duas histórias. Agora. Se tu não quer aquecimento, se tu não quer poluição, tira diesel, tira caminhão, táxi lotação, tudo do Brasil. Isso é o que mais dá problema na camada de ozônio. Essa outra, aquecimento, é uma hipocrisia. Ou tu quer progresso ou tu quer poluição. Tu pode escolher. Voltando para a época das cavernas. Qualquer gripe ia matar, ferrinho assim. Não tem reversível esse caminho da poluição. Olha aqui O mundo vai acabar, então. É o nosso destino. Tu só tá pelo meteoro, né, Chicão? Não, o Apófis 2000. O Apófis, olha aqui, ó. Boa noite, Magda Bancada. Um grande abraço a todos. Por favor, vocês me desculpem, mas vocês poderiam voltar ao assunto do Inter, que eu não entendi nada? Não, Vitorino não tem aqui, né? Tu quer briga aqui, não, né? foi do Eduardo Bauerman, Distância Velha, ele encheu de kkk. Claro que sacanagem. Daí aí ele botou kkkk. Não vamos mais falar de Inter, Magda, fala. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. As pessoas poderiam se conscientizar e parar de fumar, né? E também hoje é Dia Estadual de Combate ao Câncer Bucal. E o que me chamou muita atenção é que, por ano, aumenta o número de casos de câncer bucal no Rio Grande do Sul em 1.000 pessoas por ano. Por que será? E dessas 1.000 pessoas, 170 são em Porto Alegre. E não é à toa que dessas duas datas se combinam, né? Porque um dos grandes causadores disso, o maior causador é o cigarro. E o charuto também. Ainda não é só só o cigarro. Você sabe, mas é o maior causador. Você sabe, eu quero mandar um abraço aqui à equipe lá da Espaço e Sorriso, que cuida da fachada aqui do... Da boca dele. Da boca dele. Não do que ele diz. Só do que fica pra dentro. Só dos dentes. Um abraço à equipe da Espaço e Sorriso. E conversando lá com os profissionais, eles disseram o seguinte, os hábitos alimentares mudaram muito. E a higiene bucal também. Chicão, a gente come muita porcaria industrializada, Chicão. É verdade. A gente vai muitas vezes só come, né, praticamente. A gente vai no supermercado, você pega um chuchu, pega um tomate e pega 3 congelados, 8 pacotes de não sei o quê. Eu fico impressionado como ele gosta de chuchu. 8 pacotes de não sei o quê, 8 tubinhos de mais não sei o quê. Menos festa. Esse negócio industrializado. E aí as pessoas dizem assim, você já olhou os ingredientes desse produto industrializado? Tem tudo menos que aparenta. Corante, artificialante, tem tudo que é antipossível, sódio. Tem cada porcaria que... Tem quem lê a composição não come aquilo. Tem uma frase que diz, descascar mais para desembalar menos. Exatamente. Ou desembalar menos para você aprendeu com a tua filha, né? É verdade. Seria a vida ideal. É verdade. Bom, depois da falsificação e as lambanças com a carne, a gente não sabe mais o que pensar, né? Com tudo, né? Bem que na fruta também tem agrotóxico. Até na paçoca. Até na paçoquinha. Mas no papel higiênico tem pereba. Imagina. Pelo de rato no tomate. Pereba é pra matar. Não, é o nível. Na paçoquinha, batizado. De pereba, ladeira abaixo do programa agora. As pessoas estão fraudando, não, vamos botar um L nesse fraude aí, fraudando a paçoquinha. Vocês imaginam? É a várzea. Marne, tu tá de namorada. Não tô, não. Tá sim, não. Mas tu tá... Sabe por quê? Por quê? O Marne tá com a pele sedosa. Passou creme. Não. Passou creme na mãozinha. Passou O banho da semana. Mas fala agora o que é importante. Hoje no nosso programa da Rádio Pampa, que nós temos um programa toda a tarde na Rádio Pampa,
Nossa, quem era válida? Eu e depois o nosso Gustavo Vitorino. Vitrolino. Mataram, nós comentávamos ontem, um jovem de 19 anos e uma criança de 4 anos de idade. Isto prova a crueldade das pessoas. Em 1882, o grande Nietzsche dizia o seguinte, dentro do seu ateísmo: Deus está morto, nós o matamos. Porque ele já dizia que a crença em Deus e a crença na bondade já estava se extinguindo naquela época, antes da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial. Ele já, na sua teoria filosófica, no seu conhecimento e na sua verve, no seu jeito de ser, ele já via a crueldade que existia. Então, cada vez mais nós estamos avançando nessa coisa chamada crueldade. Quando uma avó bate num garotinho de 2 anos, uma criança de 2 anos de idade, quando os vizinhos têm que chamar a polícia, quando tem que chamar o juizado de menores ou sei lá quem para resolver esse problema. Então a crueldade que nós estamos vivendo hoje, esse pragmatismo, essa busca desesperada, o capitalismo, tudo isso, porque hoje as pessoas só pensam em dinheiro. Sempre foi assim, mas hoje piorou. Dinheiro, dinheiro e dinheiro. Quais são os valores? O valor principal é o dinheiro. Nós somos induzidos. Se você tem um televisor de 20 polegadas, a comprar um de 32. Se tem 32, a comprar um de 55. De 55 para 60. Tem um cara de 20, compra um de 18. Não precisa disso para a pessoa ser feliz. Essa busca, esse desespero, essa coisa toda. Eu sou contra o capitalismo. Então te manda para a Coreia do Norte. Só me convidar. Aí até Seul, tu pega um ônibus e vai para lá. Uma das cenas engraçadas desse programa, infelizmente, não foi pega porque a câmera estava fechada no Marne. O Marne começou a falar, não, porque não sei o quê, porque o fulano, porque o Nietzsche. E o Chicão estava assim, fez... Olha a falta de respeito. Olha nada a ver. Parou, olha aqui, ó. O Chicão faz assim toda vez que o Marne vai falar. Vou defender o Marne. Por quê? Porque a gente tem percebido que a sociedade está cada vez mais doente. Que a sociedade ela não encontra felicidade nunca. Nós estamos afetados. Olha o que nós estamos brigando aqui. Por quê? Porque elas... Tu reformou a tua casa maravilhosa e as pessoas buscam a felicidade, estão transferindo a busca da felicidade exatamente na compra de bens. Só que é uma coisa muito rápida. Então tu vai lá, compra uma televisão, ai que coisa boa, é uma sociedade momentânea. A televisão não vale mais nada. É uma felicidade momentânea. Consumo. E isso deixa um vazio. A gente está sentindo esse vazio. Isso eu concordo com o Mário. Não que eu ache ruim, não que nada disso, mas que está acontecendo isso, tá? Então, assim, precisa preencher o outro lado também. Esse outro lado está cada vez mais vazio. Cara, é por isso que eu falo da misantropia, na aversão às pessoas. Cada vez mais as pessoas sensíveis sentem mais aversão pelas outras pessoas. Porque as pessoas só vislumbram de quanto é que vai dar, quanto é que eu vou ganhar, como é que é isso, como é que é aquilo. Em contrapartida, eu vejo as pessoas desesperadas porque estão ganhando cada vez menos. 14 milhões de desempregados no Brasil, quanto isso multiplica pelas famílias, 50 milhões de pessoas passando necessidade. Então, quanto mais difícil, mais se vende a ideia do consumo e menos se tem dinheiro para efetuar o consumo. E assim, para agregar tudo isso, lá no início do programa tu dissesse que quem assassinou os 2 policiais foi um vendedor de cachorro-quente. Esses dias eu tava pensando assim, com quantos assassinos eu já não cruzei na rua? Porque assim, um vendedor de cachorro-quente que a gente vai lá, compra, com os nossos filhos, já matou 2 delegados de polícia. Quantas pessoas, quantos assassinos no nosso dia a dia a gente já não cruzou? Então é por isso que a gente tem medo de todo mundo. Ai, tá chegando alguém perto, ai, tô com medo, vou fechar a janela do meu quarto. Sabe-se lá quantos assassinos existe dentro das pessoas, né? Porque tu sabe que é uma questão de momento. A gente não pode ter um psicopata aqui na minha Pode ter um psicopata. É só uma coisa que vai dar 3% da população é psicopata. Dado da doutora Luciana. 3% da população. Cada grupo de 100 pessoas tem 3 malucos. A chance aqui qual é? Num grupo de 6, a chance do Chicão ser é muito grande. Nós sempre de bem com a vida. Atenção, olha aqui. Olha o elogio de um homem. Um elogio de um homem que notou o meu corte de cabelo. Olha aqui. Tá lindo. Boa noite, bancada. Estou adorando o programa, está cada vez melhor. Achei muito lindo o novo cabelo da senhorita Magda. Obrigado pela senhorita. Fazia horas que eu não ouvia isso. E gostei muito da volta da Cris. Ela está se sentindo melhor? Abraços a todos.
É o Tacílio, telespectador assíduo da Atualidades Pampa. O Tacílio Júnior Fagundes Fontanella. Seu Tacílio, não estou 100% ainda, mas estamos sentindo bem melhor. Mas ela está bem. Obrigada, o meu cabelo. Foi o Marlos Lisboa que cortou meu cabelo. A chinelagem é tão grande que dois assaltantes foram roubar o pessoal que estava na fila do Cine hoje de madrugada ali na José Montauri. Roubar telefone celular dos desempregados. As pessoas numa fila. É o que eu estou falando. Isso é o que eu chamo de falta de respeito ao Mas colega. hoje, num almoço que eu tive lá no Shopping Praia de Belas, que ontem aconteceu uma tentativa de homicídio, a ordem das pessoas agora é linchamento. Pintou um ladrão, linchar. Esquece que promotoria, papapá, ia andar armado na rua. O que tu quer? Tu quer a tua vida ou a vida do cara? Mas aconteceu isso com o senegalês, né? Que tentaram assaltar o senegalês, acho que foi na semana passada. Foi. E o senegalês, forte, né? Conseguiu derrubar o bandido e a população linchou e matou. O linchamento vai ser a saída da população. Isso é o sintoma de que o Estado Está falido. faliu, a justiça faliu, a máquina Cara, Vitorino, assaltar a fila do Cine. Assaltar a fila do Cine. É o fim da picada. É o fim. Boa noite, amigos do Atualidades Pampa. Eu estava aqui pensando o que fazer com os dependentes químicos retirados da Cracolândia e cheguei à seguinte conclusão. Já que o sítio de Atibaia e o triplex do Guarujá não tem dono, que tal transformá-los em clínicas de reabilitação? Boa ideia. Abraços para todos. E para concluir, daí escreveu hoje, boa noite, amigos do Atualidades Pampa, o Danilo Gentili apenas fez o que muitos brasileiros sentem vontade de fazer com alguns políticos. Mas tem muita coisa. Mas eles não podem fazer tudo que a gente tem vontade de fazer. Olha só, a Carla, como sempre, no auge da sua inteligência, foi muito feliz no seu comentário sobre a felicidade, dando exemplo bens materiais. Quem diz isso é o Sérgio Goulart. Obrigada. Isso é de tanto ver o Carmal e o... Não começa que tem. Tu quer ouvir tu quer que eu puxe um comentário do Carnal do Mário Cortella pra ti? Não. Então tá. Então não pede chuva com vento. O Carmal e o Tem Tortella. o Joesley e o Carnal. O Carmal, Joesley. Olha aqui, ó. Falando em Joesley... Magda, ouvi hoje na rádio que o vendedor de cachorro-quente era aluno de uma escola de tiro. Mais tarde vocês vão saber, dizer. Que azar. Ele não vendia só. Nas horas vagas ele praticava, ó. Magda, qual é o motivo de uma encrenca de 2 delegados federais que estavam fazendo uma palestra, um curso? Não, eles estavam numa casa noturna, que palestra. Não. Estavam em Santa Catarina, lá, fazendo uma palestra com verba pública, que estavam não dá pra dizer o nome, mas é aquela coisa, né? Digamos assim, um local de meninas... Casa de tolerância. Casa de tolerância é bom. Então, estavam lá naquele negocinho lá atrás da mercadoria. Pô, para aí. Não fica bem. O que é? O senhor nunca foi numa casa dessas? A mercadoria supermercado. 2 delegados federais viajando com dinheiro público. Ele não responde isso. E terminar a madrugada num... O senhor nunca foi numa casa dessas? Eu não. E aí, Não foi mesmo. E Já se foi ele até for, não vai convidado. falar, né? Não, eu não ouvi esse seu comentário. Nem no permutal, tu não vai? Tu tá, olha aqui, ó. Tu tá deduzindo que eles pagaram com dinheiro público, tu tá deduzindo que era um... Então quer dizer, não estou deduzindo, não, eles disseram. Não, era uma casa noturna. Não, Quem que disse? Não, o repórter. O repórter disse um monte de coisa. O repórter disse que era o repórter também disse que ele era um policial que investigava a coisa. Magda, tu tá dando uma de advogado do. Como é o nome? Mas eu tô fazendo o que tu faz quando tu advoga. Ontem eu fui falar de um advogado que é bom, que é conhecido, vocês quase me mataram. Não, mas era conhecido. É só vocês que podem dar as Mas lá é um bordel conhecido lá. Não, mas até aí agora pra acusar as pessoas. Tá, mas o cara que vai no lugar dele vai fazer o quê? Eu não sei, Gustavo. Jogar ping-pong? Tem gente que vai pra tomar água. Talvez. Tomar o quê? Água. Vai pedir pra usar o banheiro. Água escocesa. Não, olha bem, nada justifica que mate os caras. Mas peraí, como é que surgiu uma bronca? 2 delegados federais armar uma bronca dentro de um bordel? Para aí, não tá legal. Ou não tá legal ou não tá bem contada a história. Claro que não tá bem contado. Ontem a gente contou aqui sobre a história da senhora que foi atropelada pelo carrinho de ursinho de pelúcia, né, do Shopping Total. E aí hoje eu vi a notícia de que, depois dessa história, né, a loja dos carrinhos, ela ganhou visibilidade. E aí fiscais foram lá no quiosque que vende, né, esse serviço, e eles viram que eles estavam funcionando sem alvará.
Mas e que vem pro próprio shopping, né? Que as pessoas trabalham sem alvará. Como é que é isso? Legal, né? O controle do shopping é legal. O controle do shopping, hein? Legal, bacana. O controle do shopping. Mas tu vê como a gente precisa fazer as coisas bem certinho. Eu não sei como é que funciona, né? Eu não sei. Agora, eu vou falar um segredinho para vocês aqui. Só vocês e os nossos milhares de telespectadores, bem baixinho para ninguém ouvir. Um terço da economia hoje funciona na informalidade. As taxas, os impostos, principalmente a burocracia, o nível de exigência, transformam o Brasil num país, infelizmente, resistente ao empreendedorismo. Sabe quanto tempo leva para abrir uma empresa nos Estados Unidos? É que tem muita burocracia aqui, você sabe quanto tempo leva para abrir uma empresa lá? 24 horas. Você pede registro num dia, no outro dia você passa lá, pega o papel com o teu número. 24 horas. Você sabe quanto tempo leva para extinguir uma empresa em território americano? Você apresenta todas as quitações, em 3 dias você recebe a baixa. Pergunta para algumas pessoas quanto tempo leva no Brasil para você dar baixa num CNPJ. Tem gente que está há 2 anos, 3 anos tentando dar baixa no CNPJ e não consegue. Não, a pessoa abandona. Não só para abrir, né? Vai na prefeitura, em qualquer lugar, pede um alvará para vender cachorro quente na frente da sua casa. Espera para ver quanto tempo. E não só para abrir um negócio, para se manter empreendedor também é muito difícil. É muito complicado, é muita burocracia. No Brasil se criou uma máquina que se tornou um fim em si mesmo. Ou seja, se cria dificuldade para vender facilidade. Olha a papagaiada que é o trânsito hoje. É um negócio de pontinhos não sei o quê, e conta os pontinhos, e o recurso do não sei o quê. Bobagem. Se cria burocracia e depois reclamam dela. É um saco. Mas, aí você vê parlamentares aí, não, porque nós temos que, o Brasil, a burocracia, nós temos que dinamizar a nossa economia. Aí o retardado sai dali, 2 horas depois vai para o plenário e vota num projeto que cria uma licença especial que tem que ser tirada pela mãe do Badanha, no diabo que o carrega, para pagar não sei o que, não sei onde, para poder fazer sabe lá o quê. Para aí, uma visão completamente distorcida que se tem. O serviço público foi feito para servir os cidadãos, Chicão. Não, mas é totalmente o contrário. Tu o quê? Eu amo o serviço público. Acho as pessoas tão legais. Assim. Que faz uma reunião na vida das pessoas, hein? Alguém da atualidades Pampa saberia me explicar o que é que faz o tal Ministério da Transparência? Que coisa mais ridícula e absurda a existência de um órgão... Eu pensei a mesma coisa. E absurda a existência de um órgão de governo com essa destinação. Transparência não é um dever implícito nos governos democráticos? Então, para que ministério específico? Só tem uma explicação para isso. Servir de cabide de emprego para companheiros da base aliada do governo. Na mosca. É o que pergunta o Lino Tavares. Ele acertou na mosca. O senhor perguntou e respondeu. Agora, o Ministério da Transparência não seria um ministério que tem aqui os funcionários para limpar os vidros, para deixar eles chegar do outro lado? Bem transparentes. O próprio ministro Torquato disse hoje que o Ministério, se eu tivesse tanta força dentro do TSE, como estão falando e tal, eu não teria saído do Ministério da Transparência, porque as pessoas me perguntam, onde fica o Ministério da Transparência? Fica a 4 quadras, enfim, da igreja? Porque não tem muito significado. Agora não, eu vim pro foco, que é o Ministério da Justiça. Se eu quisesse fazer alguma coisa debaixo dos panos, eu continuaria no Ministério da Transparência, porque ele mesmo disse, o Ministério da Transparência não é nada, Ministério da Transparência. É realmente mais um cabide de emprego. E um fato mais importante é que aquele cidadão lá de Ribeirão Preto, aquele que foi ministro, como é o nome dele? O Palocci? O Palocci já está propondo a delação premiada desde que ele vá cumprir a pena na sua casa. A pena na sua casa. Então ele disse o seguinte, eu vou falar do Lula, vou falar dos bancos. Realmente deve ter muita gente não dormindo nesse momento. Os banqueiros. Mas virou uma gandaia esse negócio agora. Eu só vou falar, virou um grande negócio. O cara virou uma mansão. Se eu fizer isso em casa. Não é assim, E o acordo de leniência lá da JBS dos irmãos sertanejos, é 10,3 bilhões. Assim, vamos por ordem. Em 20 anos. Vamos por ordem de valor. 10.300 milhões. 25. Eram 12 bilhões. Vamos por ordem de... A gente disse aqui que caçaram o Collor por causa do Mael. Até eu e o Chicão corneteamos aqui, caçaram o Collor por uma Elba. Muito bem. Aí veio o mensalão. Eu conhecia ela. Aí eu disse, olha, o Petrolão perto do mensalão vai ser um atropelo.
Aí, quando estava todo mundo, o Petrolão, os valores do Petrolão, a roubalheira. Eu digo, olha, esperem o BNDES para vocês verem. Até agora, o BNDES só abriram os irmãos sertanejos, esse aí, o Wesley e o Wesley. 45 bilhões. Essas coisas. Só abriram esses dois. Vocês vão ver quando abrirem inteiro o sistema financeiro que o Pallotti vai entregar o jogo. Vai ter rolo para todo. Medida provisória que beneficiou instituições financeiras, mudança de legislação que enriqueceu muita gente, tudo decidido em gabinete, índices de reajuste. Eu sempre disse, o índice de reajuste que a ANS vem aplicando nos planos de saúde é suspeito. E sabe de onde partia a recomendação? O Palocci, que comandava tudo do Palácio. Então, assim, anotem o que eu estou dizendo. Quando os números do BNDES vierem na sua totalidade, vai ser assustador. Eu diria que o Brasil foi roubado quase que na totalidade da sua arrecadação de um ano inteiro. Mais de R$1 trilhão foi roubado do dinheiro público dos brasileiros, dos trabalhadores, em 13, 14 anos dessa gestão que está aí. Mais de R$1 trilhão. Vocês vão ver os números do BNDES, estão surgindo. Escuta, e ficou transferido ainda para amanhã o julgamento do foro privilegiado? Teve uma manifestação só interromperam. O relator, o ministro Barroso, está votando pela manutenção do foro privilegiado exclusivamente no exercício do cargo. Sim. Que é o melhor, né? Que é o que deveria, teoricamente, ser. Aí, de forma pregressa, de forma pretérita, eles tiveram o entendimento de que atingia todo mundo e virou aquela dança de processo, viajando para lá e para cá. Eu não sei até que ponto o ministro Barroso vai conseguir manter o voto dele como relator, porque o STF, Magda, cada vez está menos jurídico e mais político. E aí a gente sabe que interessa a muita gente a manutenção do status quo, ou seja, da atual situação. Não querem alterar o que está aí, porque está bom demais. O sujeito faz uma lambança, ele se esconde embaixo de um cargo público, ele tem uma nomeaçãozinha vinda do Palácio do Planalto, pronto, ele está entregue ao STF, ou seja, pro resto da vida. Senado conclui hoje votação de PEC que põe fim ao foro privilegiado e texto vai à Câmara. Foi votado em segundo turno e tal. Isso. Para que o texto fosse aprovado, houve um acordo entre os senadores para retirar da PEC o trecho que previa a prisão de parlamentares após a condenação em segunda instância. Então, eles aprovaram de um lado, mas daí tiraram o pé do outro, entendeu? Mas já tem um entendimento do STF, se eles não derem para trás, de que uma condenação em segunda instância já é passível de prisão. Tá, muito bem. Então, eu vou fazer uma pergunta a você, como jurista. Se eles forem julgados pelo STF, qual é a segunda instância? Não tem nenhuma. Eles podem ser condenados, por exemplo, numa Câmara Criminal. Aí eles recorrem... Mas eles estão tirando o foro privilegiado, eles tiraram a possibilidade do foro privilegiado, assim eles vão para a primeira instância, e aí tem uma segunda instância e uma terceira instância. Mas aí, nesse caso, eles disseram que retiraram da tal da PEC a possibilidade de prisão em segunda instância, condenação em segunda instância. E o Gilmar Mendes está louco de vontade de mudar o voto dele isso eu no sei. STF em relação a isso também. Sim, já deu, né? Já disse, né? Sabe o que acontece? Sabe o que acontece nesse caso? O seguinte, olha só, como a lei fala em primeira instância, segunda instância, fica assim, o sujeito é condenado no STF pela primeira Câmara ou pela segunda Câmara, né? Aí ele recorre ao plenário, que é entendido jurisprudencialmente como uma segunda instância. Tá bom. Vai à terceira instância. Não vai nunca pra cadeia. Aí não vale, aí não tem graça. Sabe quem voltou? A Devassa. Mini Cervejaria Devassa voltou. Vocês estavam sentindo, uns perguntavam. Com a feijoada. Mas só no fim de semana. Acho que tá todo mundo precisando de uma Devassa. Então vamos fazer o seguinte. Voucher no valor de R$70, lá na Mini Cervejaria Devassa. Você será dita uma frase, você vai escrever exatamente da forma que ela vai ser dita, colocar o seu nome completo e o número do seu documento. Pode ser o CPF ou o seu RG. E vamos retomar esse nosso convívio aqui com a Mini Cervejaria Devassa para aqueles telespectadores que se comunicam conosco através do WhatsApp 999-77-7001. 999-77-7001.
Qual é a frase, Mário Barcelos? Alimente o seu espírito com uma boa cerveja devassa. Olha, o espírito agradece. Repita. Alimente seu espírito com uma boa cerveja devassa. A palavra devassa é com letra maiúscula, porque é o nome da cerveja. 999-77-7001. A frase completa, da maneira correta que foi dita, o seu nome completo e o número do seu documento. CPF ou RG. Eu me lembrei do Bukowski, né? Eu já comentei a semana passada. Alimente aqui. o seu espírito com uma boa cerveja devassa. Isso. Então é o Adriano da Luz. Adriano da Luz Costa. O Bukowski, que tinha a fama de só escrever bêbado, ele disse o seguinte: o pior livro que eu escrevi na minha vida, eu estava sóbrio. Pô, pior? Tá bom. Porque o resto, todos os outros que foram sucesso, ele estava bêbado. Ele disse que tomou 15 mil porres na vida dele. Tinha muita lenda em cima disso, como o Jim Martin também, o cantor americano, e o Sinatra. O Jim Martin tá sempre bêbado. Mentira, ninguém poderia ser o astro que ele foi se estivesse permanentemente bêbado. Ele tinha um programa de televisão, que eu tenho em casa, num dos programas de Martin Show, ele colocou uma escada, então ele cantava subindo e descendo a escada correndo, para mostrar que ele não estava bêbado, que não podia tropeçar. Eu achei tão engraçada essa ideia. Ele descia e ria. E o empresário dele dizia o seguinte, que ele era excepcional, porque ele estava bêbado 1 minuto antes de entrar no ar. Aí ele dizia: Jim, é com você entra agora. Diz que ele dava uma respirada e entrava e se recuperava. Não acredito muito nisso, né? Sinceramente. Eu não sei. Deixa eu dizer uma coisa. Adriano da Luz Costa, você ganhou de presente do programa Atualidades um voucher no valor de R$70, que você vai desfrutar lá na mini cervejaria Devassa. Fica no 2º piso do Praia de Belas Shopping. A partir de amanhã, ao meio-dia, o seu nome e o número do seu documento já estará lá, liberado para você. E esse seu voucher tem o prazo de 30 dias para você desfrutar dele. Dia e hora que você quiser, dentro dos dias e horários de funcionamento da mini cervejaria Devassa. Parabéns e obrigado por ter participado. Outra chinelagem foi o roubo dos restos mortais do Mané Garrincha. Pois é, sumiu. Que roubaram os restos mortais do Mané Garrincha. O que vão fazer com os ossos do Mané Garrincha, que morreu de alcoolismo, já que estamos falando em alcoolismo, né? Que morreu isso. Então a polícia está procurando, a filha dele foi lá, mas disse que erraram até a data em que ele nasceu. Ou que ele morreu, não sei exatamente. A filha queria prestar uma homenagem, né? Isso, é verdade. E aí na secretaria... Aí descobriram? Na secretaria do cemitério falaram que ele tinha sido transferido para exumado, eles queriam exumá-lo. Uma gaveta, os restos mortais, enfim, só que não tem registro, eles não sabem nada. Não deve ter pago aquela mensalidade, ou anuidade, o trianual, que se paga a cada 3 anos lá para permanecer lá. Não posso acreditar que não tenham feito isso. Não, sei lá, o Garrincha era absolutamente paupérrimo. É verdade. Um dos maiores jogadores do Imagina mundo. hoje, hein? Hoje que não seria. Mas olha só, o Brasil, ele só está na frente da Mongólia e da Venezuela no ranking de competitividade global. Esse ranking foi divulgado hoje na Suíça pelo Instituto de Pós-Educação Suíço, em parceria com a Fundação Cabral. E segundo esse levantamento anual, apenas Venezuela e Mongólia estão em situação pior que a do Brasil em competitividade global. Eu não acredito nisso. A gente está mal, hein? Cheio de países atrasados na África e na Ásia. Não, a amostra é de 63 países. Mas eu acho isso aí um absurdo. A O amostra Brasil é de uma grande 63. potência mundial. O Brasil tem das 10 maiores economias do planeta. Tá bem. Estão subestimando muito o Brasil. Sobre o PIB brasileiro, o PIB brasileiro, para mim, é maior que todo o PIB da América Latina. Bom, para quem quer saber a outra ponta da tabela, liderando Hong Kong e Suíça, tá? Sim, porque a competitividade... É outra coisa diferente. Eles analisam as variáveis para você ser empreendedor. Então, eles entendem como a prestação do serviço público, o serviço registral, toda a atividade que envolve no tecido social o empreendedorismo. Quer dizer, eu brinquei aqui com a ideia da carrocinha do cachorro-quente, mas é mais ou menos isso. Eles avaliam qual é a dificuldade que você tem para criar uma carrocinha de cachorro-quente no Japão, no Brasil, na França, na Turquia. E aí avaliam. Lá tem que tirar não sei o quê, isso é competitividade, é infraestrutura de serviços públicos, todo esse tipo de coisa. Sem contar a informalidade. E eu acho que o Brasil, de Vitorino, fato, está num lugar bem... O senhor gosta de cachorro-quente de salsicha ou linguiça? Os dois.
Eu também, eu gosto de linguiça. Não, mas eu gosto, mas já que falou no cachorro quente, linguiça é bom. Eu gosto de cachorro quente. Ninguém Mas já sentiram maldade? Não, ninguém sentiu maldade. Eu sim. Eu sim, eu perguntei, mas que pergunta é essa? Ela quer show. Isso daqui o assunto era esse, né, Mara? Ela é muito menina. Não, seria ela é muito estranha, ela é muito Engel. pura. Ela não entendeu, achou que tinha pura safadeza. Seria safadeza ser fácil. Você gosta mais de salsicha? Aproveitar que você tá falando em pureza, eu vou falar de uma pessoa pura mesmo, que é a minha sobrinha, que tá fazendo 4 anos hoje, a Júlia. Tá assistindo com a mamãe e com o papai, ó. Um beijo, meu amor, parabéns. É a coisa ela é mais bonita, linda. Júlia! Ela é a minha miniatura. Parabéns! Tem que vir me visitar de novo. Ela nunca mais veio me visitar. Verdade. Tem que vir. Então parabéns. já se sabe que é bonita, mas Julinha, olha, estuda. Senão você vai virar guerra. Viu? E tu defendeu super ele. inteligente, posicionando nos assuntos. Ele não disse que não era inteligente. Isso, Vitor. 4 anos ela já era Eu tô daqui. somando, viu? Mandou eu me suicidar. Eu tô somando. Mandou eu me suicidar e várias outras coisas. Calma, tu tá na minha lista Tu tá na minha negra. lista Te negra. empurra pro Chicão. E ela elogiou o Vitorino. Parabéns, Defenestrou senhora o Chicão. juíza, Atenção. que não concedeu o pedido de indenização ao preso. Esses bandidos matam sem piedade e querem bons tratos na cadeia. Quem vai nos indenizar pelos danos provocados quando somos assaltados friamente? Eu ainda sofro com sequelas de 2 assaltos em 2015. Vera, do Jardim Botânico. Imagina, Vera. Abraços a todos vocês dessa bancada maravilhosa. Obrigada. A Leonice hoje também falou comigo lá no salão, lá no Bordeaux, e disse que assiste o nosso programa na 2ª edição, aquele que é maior, enfim, mandou abraço e beijos, gosta de todo mundo. E a Flávia de Canoas mandou um beijo grande pro Chicão. Chicão, beijo pra ti. A Flávia de Canoas. Legal. Não, legal não. Beijo pra Obrigado, ela. animado. Não, eu fico assim, estarrecido Com o quê? assim, na Com o quê, bancada. querido? Com o quê? Mas o Brasil, o telespectador, não vai atrás desses papos. Nos top 10 de tudo que é assunto industrial, o Brasil está. O Vitorino, Hong Kong é uma ilhazinha lá, que era da Inglaterra, foi para a China, é um empório chinês ali, para abertura do Oriente, do Ocidente. O Brasil, se pega o parque econômico brasileiro de automóvel, está entre os 5 maiores do mundo. Farmacêutico, o Brasil é uma grande potência. Nós estamos vivendo uma crise de negatividade por causa desses políticos, mas o Brasil vai passar por isso aí, vai voltar a estar entre a 4ª do mundo. Escreve isso aí. Uma fase de negatividade que o povo sofre diariamente há anos. Não é uma que é no fase melhor de lugar do negatividade. mundo na hora errada. É que nem um absorvente, né? Parou, Cicatofani. Zé Vitorino, e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Chicão Tofani, isso é uma coisa que te interessa, principalmente porque tu está muito preocupado com o futuro deste país, né? Aprovou nesta quarta-feira, por unanimidade, a realização de eleições diretas em caso de vacância dos cargos de presidente e vice-presidente. O que tu acha disso, Gustavo? Sabe quem é o relator da matéria? É isso que eu quero que tu me explique. O Lindenberg. O Lindenberg. Significa isso, que o Aquele PT rapaz ganha, educado, gentil, pouco barraqueiro. Ficha limpa. Não, mas aí que tá. O Lindenberg Farias, olha como ele é esperto. Ele foi o relator da matéria e botou lá que a lei entra em vigor a partir da sua publicação. Ou seja, nunca derrubou o Temer na hora. Esse candidato não pode mais ser preso. Aí o senador do PSDB, me fugiu o nome dele. O Ricardo Ferraz. Isso. Disse o seguinte, olha, isso não vai passar. Conversou com todo mundo, não vai passar. Aí ele tirou esse dispositivo e aí passou no Senado. Mas o Lindenberg não fez um negócio para atender a classe política, a população, não foi um negócio para atender o Lula. A ideia dele era... religião. Esses caras são religiosos. Qualquer coisa que esses caras fazem tem que desconfiar. Não dá mais para acreditar. Tem que continuar tramitando, tem vários... Não, vai para a Câmara. Vai para a Câmara, aí você vai levar um tempo ainda. E existe uma cláusula que diz que, em se tratando de eleição, não se pode mudar até 1 ano antes. Então, se isso não passar até 1 ano antes da próxima eleição, essa PEC não vai valer.
Mas peraí, tem um detalhezinho. Eu acho que é o artigo 2º que estabelece eleições diretas em caso de vacância por prazo de 3 anos. Vacância até 2 anos, até 2 anos após a eleição. Até 2 anos após a eleição. Exatamente. Esse é o texto que vem nessa PEC. Mas existe já consagrado em decisões do STF, do TSE, de que não se pode mudar uma legislação eleitoral, sim, se tratando de eleição, 1 ano antes. Tem que ter 1 ano antes de antecedência. É uma legislação que já existe. Então, essa PEC não valeria se não for votada, enfim, todo o trâmite dela, até 1 ano antes da eleição do ano que vem. Essa é uma segunda regra e é uma regra que vale mais do que essa PEC que está entrando em vigor. Ou então vem aquela tal da interpretação, se deixar a lacuna, vão ter uns que vão dizer que sim, outros que vão dizer que não. E só para acabar, essa PEC ela não precisa da sanção do presidente, uma vez votada e aprovada no Senado e na Câmara. PEC não tem. É de lá que parte a regra, né? Não vai para o presidente para ser sancionado. Agora é uma vergonha, não tem uma lei que proteja o trabalhador, não tem uma lei que proteja a população, não tem absolutamente, só no interesse direto do pensamento dessa gente. Eles vivem para isso. Eles vivem para isso. Todo dia. Quem é que faz essas leis? São eles. É por isso que aqui no WhatsApp o tal do Danilo Gentili está bombando. Esse é o cara, eu também queria fazer isso que ele fez. Todo mundo quer. Porque as pessoas perderam o respeito pelo nosso Congresso. Eles não se dão respeito. Vamos para a aldeia. Câmara de Vereadores de Porto Alegre, o prefeito Marquesan retirou o projeto que queria tirar o gatilho da lei do município que estabelece a obrigatoriedade do reajuste para o funcionalismo público. Ele achou que ia perder, estrategicamente retirou a votação do projeto, enfim. Porque ele não queria dar aumento para ninguém. Agora, isso prova... Não existe mais gatilho em lugar nenhum, Magda. Só a Prefeitura de Porto Alegre que tem isso. Isso prova a mediocridade política da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Isso prova como estamos medíocres em termos de legislação municipal. Porque, olha só, não tem lugar nenhum isso. Só os funcionários da Prefeitura de Porto Alegre que tem um gatilho obrigatório por lei que tem que ser pago. É uma coisa, assim, eu deixei... Isso é um negócio jurássico, mas tem. Deixei meu telefone na sala lá, eu não trouxe, em contato lá com a assessoria. Os salários mais altos comparados com os outros estados é aqui dentro. Sim. É vereador, mano. Não é o vereador. Não é o vereador. É aqueles carguinhos. Para você ter uma ideia... o prefeito Marquesan quis fazer um corte em 30 mil, que já é ilegal. É legal. Quis fazer um corte em 30 mil. O mundo quase caiu na cabeça dele. Você imagina que tem de gente ganhando mais de 30 mil no município, velho. Município que está quebrado. E aí tem o gatilho obrigatório de uma lei boboca aprovada pela Câmara de Vereadores. E quem paga? Sim, não, agora não vai pagar. Porque agora o que vai acontecer quando o Marquesan não tiver dinheiro para pagar o salário? Eles vão encher o saco na frente da prefeitura, do sindicato. E aí aqueles vereadores oportunistas de sempre vão falar que barbaridade, não pagar o salário, coitadinho dos trabalhadores. Sabe? É o país da hipocrisia. E ela começa exatamente no núcleo menor. Começa na Câmara de Vereadores até o Congresso. Por falar em salário, hoje o governo do estado depositou mais R$600. E com esse depósito de mais R$600, praticamente 75% do funcionalismo estadual fica com seu salário quitado, já que estamos falando em parcelamento. Então, mas olha só, isso é outra coisa que a gente tem que acabar com essa frescura também. O governo do estado está quitando, Magda, até o dia 10, 12, no máximo 15 ele paga. Engraçado, a iniciativa privada recebe no quinto dia útil do mês, que às vezes cai dia 7, dia 8, coisa e tal, e ninguém tem ataque histérico. Agora, tá melhorando, né? A parcela inicial está melhorando. Está melhorando. O Vitorino realmente ontem me surpreendeu, porque eu fui de carona. Com o Vitorino lá para o Barranco. Uma festa muito bacana, que o Paulo Sérgio Pinto, nosso patrão, foi agraciado com capa da Saltstar. Da revista Saltstar. Da revista Saltstar. Muito legal, estava todo mundo lá, bacana. E o Vitorino, no Viva a Voz, entrou uma voz feminina muito legal, falando do programa. Agora tu já falou.
Agora não adianta tu fazer caretas. E depois um comitê de amigos aqui, que nem estava eu, o Júnior Chega Mais, o Isidoro, que é fã Quem é o Júnior Chega Mais? da Jéssica, trabalhou com a Jéssica no programa, ele falou. E não o é o Cláudio Cláudio que Andrade. Chega Mais? Não, é o Cláudio, o programa é do Júnior e o Cláudio é o apresentador do Júnior, quem banca é o Júnior. E nós ficamos com o Vitorino tomando vinho lá, caso de Assis. Quando eu falo que ele é boca de sacola, você não mergulhei de ti, né? Boca de sacola. Rapaz, o dono do barranco... Boca de sacola. Quando você disse que ia brigar comigo, Eu não disse nada. Ele foi super Eu não gentil. disse, mas ele é educado, né, Gustavo Super Vitorino? gentil. Pô, o Elcio, essa figura é maravilhosa. Só que o Vitorino disse que ia me trazer pra casa e ele recebeu um telefonema e me deixou Não, de o Vitorino nunca disse que ia te levar pra casa. Eu sou testemunha. Gente, vocês estão... Não, eu fiquei no engate, né? Terminei na Carmen, porque eu... Parou, Chicantofone, ninguém perguntou. Não, eu onde é perdi que o tu foi. celular no Uber, o Alexandre Esteio, e ele me devolveu, só que ele é o Uber oficial que gira na Carmen. Eu me mandei lá pra frente da Carmen. Olha só, Chicantofone, ó. No Chicantofone, atenção. Só falta Mas a pessoa patente diz assim, ó, agora. atenção, é porque assim, É, nós estamos aqui querida, falando. Olha aqui, Fiz o ó. café da manhã tão legal no teu fone de micro-ondas. O micro-ondas é teu, depois que eu te dei é Que teu. maravilha. aprendeu a usar. Aprendi. Liga na tomada, deixa sempre ligado. É isso, claro. Liga na tomada e a palavra E tecla 130, 1 minuto e 30. E ali embaixo o viu negocinho que não vermelho. precisava mais que isso. Muito legal. Ele achava que não tinha. Deixa eu te dizer assim, ó. Boa noite, Magda Beatriz. Chicantofone tem razão. O Brasil atualmente é a sétima economia mundial. Querer comparar este país continental, que falasse agora há pouco, com ilhas africanas ou asiáticas, beira o ridículo. É o que diz o João Batista de Porto Mas Alegre. ninguém comparou. Com Hong Kong. Mas ninguém comparou. Eles vêm com os papinhos. A Cris falou do ranking, ideia. da posição. Mas o ranking é uma comparação. A palavra ranking é comparação. Ninguém nem responderam. Olha aqui, ó. Não, eles estão ocupados com outra coisa. Olha aqui, ó. Olá, Magda bancada. O senhor doutor Neném, todos os juristas do centro do país estão sugerindo encaminhar os maus elementos do governo para a primeira instância, segunda instância e terceira instância. Já vou avisando, não adianta insistir por 3 vezes. Aqui em Instância Velha nós não vamos aceitar. Não merecemos este castigo. Bem certo, senhor Eduardo Bauer. O senhor está coberto de razão. Marne Barcelos, quais são os aniversariantes de hoje? Os primeiros aniversariantes de hoje, o príncipe Rainier III de Mônaco, que hoje estaria de aniversário, foi casado com a princesa Grace Kelly, né? Naquele famoso casamento. Ele tirou o principado do buraco como estava, que era só um cassino, digamos, um cassino gigante, e transformou aquele local em turismo, né? Para que vocês tenham uma ideia, somente 3% do faturamento do Principado de Mônaco hoje pertence aos cassinos. O resto é tudo turismo. O grande Clint Eastwood hoje completa mais um aniversário. Ele completa 87 anos hoje, o Clint Eastwood. Está velhinho já, né? Luiz Carlos Miele, o grande Miele, que tive o privilégio de conversar muitas vezes com ele no Rio de Janeiro e São Paulo. Foi um verdadeiro cavalheiro na televisão brasileira, né? Ele tinha um toque de refinamento, de bom gosto, era uma figura maravilhosa. Sim, sempre elegante, bem vestido, bem falante, falava diversos idiomas. Isso. Não tinha acessos. Isso, não tinha acessos e tal. Outra que está completando hoje 52 anos é a Brooke Shields, da Lagoa Azul, 52 anos. O tempo passa para todo mundo. Marcelo Falcão, o músico brasileiro que já namorou tantas moças bonitas, né? Vocalista do Rafa. O Colin Farrell. Farrell. Aqui está Farrell. Ator inglês. Ator irlandês. Ator irlandês de Dublin, na capital da Irlanda. Bom, são esses só os aniversariantes Marco Nanini também está de aniversário. o Marco Nanini. Pulei aqui, Marco Nanini. Até fiz uma homenagem na rádio ao Marco Nanini. Eu me perdi aqui, tiraram uma folha daqui. Tiraram uma folha daqui, tá faltando uma folha. Tiraram é tu que tirou, porque ninguém mexe nos teus coisinhas. E Marne e a Marília Gabriela. Aliás, faz tempo que ninguém vê essas coisinhas do Marne. Marne pulou as pessoas. Não pulei, porque não tá aqui, ó. Não tá aqui. Faltou uma assisti folha. Um filme esse final de semana, eu que não falo de filme nunca, porque eu esqueço o nome, então é melhor falar logo. Marco
Marco Nanini, maravilhoso. É o Lion, vocês 69 viram? anos. Lion, uma jornada para casa. Ah, sim, que é com o ator hindu aquele. Gente, não vi, eu vi o trailer, fiquei louca pra ver. Vale muito, é um filme maravilhoso. Com a Nicole Kidman. Exatamente, com a Nicole Kidman, que tá maravilhosa também, né? Já com uma cara de mais velha, assim, né? Mas de botox. Não, mas ela faz um personagem que já é de idade mais adiantada, entendeu? É 50 mais, sabe? Mas é assim, emocionante. É uma história real de um menino que se perde do irmão na Índia e ele passa por 1002 coisas. Um menino muito esperto. Quer dizer, ele mora num lugar que não dá para acreditar que ele possa ser feliz do lado da família, mas ele é feliz do lado da família. Ele vive com aquele irmão de um lado para o outro e daqui a pouco o irmão pede para ir trabalhar com o irmão e vai trabalhar com o irmão, mas o irmão ele tá tão cansado que ele deixa o menino dormindo na estação de trem e quando volta o menino não tá mais, porque ele acorda e o irmão não tá, enfim, ele pega um trem e aí a história dele é uma história real. Isso é spoiler? E não é spoiler. Não, tá no trailer. Tá no trailer. Tá no trailer. E o mais legal é que isso aconteceu, sabe? E fala sobre adoção, fala sobre um casal que optou por ter filhos uma história adotados. real? É uma história real. Vale muito. Magda, Eu fiquei com vontade de ver na minha semana que eu homenageei o Giorgio Armani, que é o maior ferrarista do planeta, pela vitória da Ferrari domingo em Mônaco, usando um óculos Armani, que Armani copiou do filme O Exterminador do Futuro que o Schwarzenegger fez. E esses óculos vão voltar agora com força no verão europeu. Máscara, óculos máscara. Então já o cara que é voltaram. mais famoso do mundo que usa óculos máscara é o Bonovox. O Bonovox usa ele usou o óculos máscara. É característico. É a característica mas dele. tu tem mais o estilo do Schwarzenegger, né? Tem cara de mal, né? Que não uma perdoa, coisa mais né? cirúrgica. Não Cara de mal. Tu não tem cara de Bonovox. Não tem. Mas, ô, Chicão, Esse óculos tem uma característica interessante. O Bonovox usa porque ele tem o mesmo problema que eu tenho. Ele me imita. Do quê? ele te imita. É a fotofobia. A luz direta nos olhos, você fica tararaca. Agora, aquela gravação dele... Não é Esse óculos, ele curte É por isso que tem ele luz fecha o lado. direto nos seus olhos. Não, tá lá em cima, mas se eu olhar muito pra cima, eu fico Aquele dueto que ele fez com o Sinatra Chicão. Você não é tem, algo ele fecha os fantástico. Ele fecha esse óculos, seu Chicão. Dá um detalhe aí do óculos do Chicão pra vocês verem. Ele fecha a lateral, aqui. então não entra luz na lateral lateral. Ó. Não, mas faz uma cara de mal. Ele é curvo. Faz uma cara de Bruce Ele é curvo. Tá, Marvin, o que tu comentaste? Não, eu queria dizer que o Bonovox fez um dueto com o Sinatra, numa gravação célebre. Diversos cantores e cantoras famosos do mundo, famosas também, gravaram um dueto. Tem 2 discos do Sinatra que são duetos, né? Que eu tenho, aliás, esses 2 discos e São Mas maravilhosos. o dueto mais famoso dele é Miss Sarajevo, com o Pavarotti. Tu chora com aquela voz. Ah, é lindo. O clipe, as pessoas morrendo de Sarajevo. O Sinatra muito não, bonito. o Bonovox, né? é outra coisa, do Sinatra. Com o Sinatra. Pavarotti. Ô, Sinatra. Chicão, e o Maravilhoso. teu presidente favorito, Donald Trump, vai ganhar uma homenagem. Uma grande homenagem de um mexicano, um empresário mexicano, que ficou uma arara com todas as declarações, né, na época das eleições. E aí ele vai fazer uma homenagem. Porque a equipe do Trump registrou a marca Trump em diversos produtos, mas não registrou papel higiênico. Suavidade sem fronteiras. É assim o slogan, presta atenção. Põe de novo aí, ó. Que maravilha! Este sí aprova los migrantes. Suavidade sem fronteiras. Trump paper. 4 puros rolos. Mas, Magda, Será que esses rolos aí vão ter a metragem correta? a mulher Porque os brasileiros já não tem mais, né? Mas, Magda, a mulher do Trump bateu o recorde mundial da bolsa mais cara que uma mulher pode usar na Itália. Todo mundo pensa que é Louis Vuitton, modelo Bellini, eu até achava. Dolce Gabbana, $60 mil. Sabe o que é $60 mil hoje? Uma bolsa. Praticamente 200 mil, uma bolsa. É um apartamento. E é com o dinheiro dela ainda, não é com o dinheiro do povo americano, não é que nós aqui, né?
né? Pagava meu cartão de crédito por 10 meses. Não, 200 pau. Tá bem, o Vitorino tá bem. Isso é pra ganhar a mulher, sabe? Como se tu Isso é pra ganhar a mulher na grana. crédito rotativo pra gastar isso. Quarta-feira que Tu vem... não consegue nem gastar porque 300, tu não tem. Vitorino. Já reservei com a Naia 300, quarta-feira que vem, o menu, eu e tu. Todo mundo quer ir nesse menu, mas é só eu e tu. Não, mas a gente não pode ir nas mesinhas do lado. É muito caro lá. Mas não, mas eu A pago. mineral é 40 pila. Mas eu pago, eu não tenho problema. O lugar é público. Eu não tenho problema, o lugar é público. Nós vamos poder pegar Não, Quanto é que é o menu esse fechado de vocês? 69. A gente pode comer nesse 69? Pode, Então, 69. Tá, com 69. Sugestivo. Menu sugestivo. Vocês ficam na mesinha de vocês, eu vou ficar lá com minhas amigas e meus amigos. Não, mas como é que eu vou dizer em casa? Mas será que vai sair barato? Sabe? Porque Mas tu tá ninguém casado. me dá um Como é que eu vou dizer pros amigos assim, onde é que você vai? Vou no Chicão pegar um negócio, uns 69. Não, tu vou no 300, Não, que pagar tem um uma barato. aposta. Não, eu vou jantar no 300, pagar uma aposta que eu ganho. Exatamente. É verdade. Isso aí. E aí, quero ver eu essa- vou Vou pagar com Companhia pra vocês, senão vai Nós ser muito vamos pra chato. mesa E mais, furada. e no outro dia a gente Observa. vai avaliar o ambiente, a comida Exatamente. toda. A Isso aqui. promotrenaia de cinema, né? Uma maneca ainda. Não, mas na verdade eu como é a comida, né? Então, assim, Mas quando que a gente bom, vai não, no pra outro dona dia, Magda. a gente vai avaliar. Acho que eles vão assinar no 300. O que acontece? A gente não pode dar luz para determinadas pessoas. É As verdade. pessoas não têm comportamento. Não dá nem para É estabelecer. constrangedor. Depois, quando a gente É quer falar constrangedor. sério, Ó, eles Vitorino, rosnam, eles latem, tem muito eles fair não play. palavra. Se irrita, fica nervoso. Aí se irrita. Histriônico. É isso que dá. É. Isso que dá. As pessoas não têm comportamento. Caráter histriônico. É assim. É assim. Desculpa, senhoras e senhores, me perdoem, eles são assim, mas a gente, o que a gente vai fazer? Eu A tenho gente- comportamento. Lamentável o comportamento. Magda, Lamentável. Quero mandar um beijo pra Suzy Distbeck. Nunca sei se falar o sobrenome dela, mas ela disse que hoje também é dia dos comissários de bordo. E ela também já foi comissária de bordo da Varg, então ela me disse. Tô bem. Que Parabéns. saudade Eu da mandar Varg. um beijo pra minha cartomante, a Karina. Ai, eu tenho que ir lá na acerta cartomante, tudo. eu tô precisando A saber do meu cartomante futuro. É pra matar. Chegou de São Leopoldo, precisando gente saber pra do ir meu na cartomante. Cartomante é tão fashion que ela trabalha, sabe onde? No officer do Praia de Belas, com secretária, Eu sei, da eu mineral. sei, não. eu sei. Eu sou muito legal, eu gosto muito de ti, viu, Maria? Eu sei. Acho lindíssimo e o teu cabelo tá fazendo um sucesso. Que bom. Mérito do Magnus que cortou super Posso- bem. posso fazer- E hoje da Lu que fez a escova. Posso fazer um comentário politicamente incorreto? Mais um? Tu que sabe, já fiz tanto. É a primeira cartomante gata que eu conheço na vida. E ela é muito Ela é bonita. E a tua amiga, viu? Eu vi Ela é falando muito de você. bonita, ela é muito lindíssima. bonita, muito bonita. Porque a gente sempre pensa assim, cartomante, coitado, aí você vai ver. Que a não cartomante fala é uma das mulher de 200 cartomantes. quilos. Lê aí, A primeira vai, cartomante vai, gata que eu vai, conheço. Lê aí que a gente Até quer parece se que tu vai em divertir aí com o cartomante. recebedor. Tu vai em cartomante? Não, porque custa Por que caro. custa caro? Elas não fazem não tem 3 nada, vezes, não vai, aceitam cartão de crédito. Porque o queridinho, lê aí que tu Aceita achou o cartão muito de bom. crédito. Vai em 10 Não, vezes não, na esse aqui é cartomante. baixaria, não dá pra estar no ar. Boa noite a todos da mesa, em especial a ala feminina que é muito linda. Magda, o Internacional está batendo o pavor, pois pode ir para a Série C com a lambança que fizeram para não cair para a Série B. Time bom cai em pé como o Grêmio, que caiu e logo levantou, e outros clubes do Brasil. Querem expulsar o Inter do campeonato e estão em pânico, já que o Grêmio foi expulso de uma competição porque uma menina imbecil teve atitude racista no jogo. A justiça tem que ser para todos. Abraços para todos, em especial para a Cris, que está cada vez mais linda. Abraços, Evandro Good. Obrigada, Evandro. Boa noite, lindos. Sabe aquele ditado? Quando quem comanda perde a vergonha, os comandados perdem o respeito. Adoro vocês. Beijos, Marli de Canoas. Alguma ilação? Eu acho. Não, mas é evidente, né? O comando do país, da forma como claro. o Brasil foi conduzido nos últimos tempos, houve uma perda de respeito de cima para baixo. Que o professor Jarbas Lima passou a vida inteira dizendo nesta bancada, com outro nome de programa, com outro comando. É uma ele grande passou figura, a Jarbas. vida inteira dizendo: quando os de cima perdem a vergonha,
os de baixo perdem o respeito. Pessoal, o que aconteceu? Olha o que virou o país. Doutor Jabas, uma família toda ligada ao direito, né? O Nereuzinho. Saudades dele louca. Doutor Nereu Lima é uma das melhores criaturas que eu conheci na minha vida. Um homem honrado, um grande advogado e um grande amigo que está sempre do lado. Eu acho ele maravilhoso. Boa noite, Magda. O programa é maravilhoso. Eu não conheço outro igual. Ninguém deixa fazer. E já não Só a TV Pampa tem Só o Otávio que deixa. E já não consigo deixar de assistir. Adoro o Gustavo. Deixe ele falar, poderia ouvi-lo o dia inteiro. Manda o teu endereço que a gente manda ele para chegar aqui mais devagar. O Marne Barcelos, maravilhoso e inteligente. O Chicão também. A Jéssica e a Cris também são maravilhosas e inteligentes. E você não pode faltar, Magda. Beijos, Clair de Canoas. Adoro vocês. Hoje está ótimo. Dando muita risada com o Marne. Saidinho hoje. O Marne tem outro o Marne é verdade. O Marne tem outro por dentro. Isso eu posso afirmar. Você viu? Ele está provocando. Ele é uma pessoa. Ele está provocando. Depois da meia-noite, o Marne bota um salto. E bota saidinho. E fica com outro por dentro. Vocês não sabem quem é o Marne Barcelos. Vocês não sabem quem é o Marne. Ele tira esse óculos, bota uma lente verde. Não, mas já é verde. Neuza Rocha diz o seguinte: concordo plenamente com Marne, bens materiais não valem nada. O que importa, na verdade, é ser feliz com a família, as amizades e os amores. Eu não ligo a mínima para bens materiais. Já liguei, mas entendi que nada me pertence. Quando eu for embora, irei de mãos vazias. Tudo emprestado. Vitorino, você é o cara. Abraços. Obrigado pela gentileza, dona Neuza. Obrigado pelo carinho. Obrigado. A turma aí tenta acalmar um ao outro gritando. É hilário. Como é que é? A turma aí tenta acalmar um ao outro gritando. É hilário. 2 delegados federais em um prostíbulo arrumam encrenca com vendedor de cachorro-quente e são assassinados. O que pode ter acontecido? Pouco ketchup e maionese. Mas é a várzea. É o país da piada pronta. Mas é a várzea mesmo. O cenário que ele montou é desmoraliza a Polícia Federal até. É a várzea, né? A Perla diz assim: Magda, estou preocupada contigo, tu tá muito agitada. Mas isso foi no começo do programa. Estás muito agitada, calma, vai dar tudo certo, porque errado já estamos acostumados. Beijos, Perla. Obrigada, Perla. Obrigada. Mandar um abraço pro meu amigo Nilo Hackman, parceiraço lá do Lindóia, que fez aniversário essa semana. O Nilo, que eu conheço? Nilo fez 87 anos. Não é 87, coitado. É 87. Aí ele não vai comemorar? Ele comemorou sozinho, ele e as netas. Ele tem 4 netas, então 4 menininhas. Pegou as netas, comemorou ele e as netas. Esqueceu os amigos todos. Tá certo ele conhecer os amigos que bebem e comem. Fez uma grande troca. Um abraço, Nilão. Um abraço, Nilão. Feliz aniversário, irmão. O Inter sabia da alteração e mesmo assim usou os documentos. A verdade é que o Inter é culpado e vai pagar a multa. Isso é outra coisa. Aí já aí já virou. Mas não virou, gente, a opinião. É a opinião das pessoas. É verdade. Vai ser um Grenal, isso aí vai virar Grenal. Virou arquibancada já. É, isso aí. Agora, com a aberração jurídica que está sendo cometida por esse relator, e o Corinthians fica fora porque o Corinthians, a gente sabe, tem um ódio visceral do Internacional. Foi o Internacional que jogou ele na 2ª divisão, né? Sim. Agora, o Grêmio, como co-irmão aqui do Rio Grande do Sul, eu achei que a ética deu uma arranhadinha. Posso te dizer uma coisa? Eu acho tão ruim se posicionar. Os torcedores eu relevo, tá? Não, torcedor é outra coisa. Torcedor não quer ver o Inter na D. Dirigentes, a instituição, porque ninguém está livre de passar por uma situação dessa. Daqui a pouco só problema. No programa do Paulo Sérgio, no Pampa Debates, alguém perguntou para o Nestor Rain. E o Nestor Rain disse que é vice do Grêmio, né? Que é vice jurídico do Grêmio. É um grande advogado, Nestor. Ele disse que absolutamente ele não ia se manifestar, sabe? Que ele respeitava o Inter e que em uma outra situação vivida pelo Grêmio, o Internacional tinha respeitado, que ele não, e insistiram com ele, ele disse: eu não vou emitir opinião, não é da nossa natureza, não tenho absolutamente nada a dizer, isso é um problema do Esporte Clube Internacional que eles têm que resolver, eu não tenho nada a dizer. A direção... Ele foi muito ético, mas como é do Nestor? A direção... ele foi ético, a direção do Grêmio ficou de fora, né?
Eu acho sim, eu acho que isso tem um componente ético, tem sim. Mas eu confesso a você, viu, Magda, que esse presidente que o Grêmio tem hoje, que é um grande cara, eu gosto. Eu confesso que achei que ele agiria com altivez. Não sei, também não se sabe, ele não se manifestou. Achei que ela te viu com altivez porque o Grêmio pode ser a próxima vítima. Altivez é um perfil de Romildo Bolzan, que é meu amigo. É um grande cara. Eu quero mandar um abraço e um look à minha amiga Darlise Mello, que é a rainha do Mega Hair em Porto Alegre, que segue os passos de Marta Hair, que começou no meu programa. O meu programa lançou Mega Hair. Se as mulheres estão bonitas hoje no Rio Grande do Sul, deve um pouco ao programa de Cantofone, que viu o Mega Hair lá adiante na Venezuela, quando as Miss usavam entrelaçado, queratina, papapá. Darlise Mello, um beijão. A Josi de Pelotas estava brava contigo, que tu brigou com o Vitorino no início do programa. Mostra a cara da Josi, já foi mais bonita que a Magda. Josi, não gosto dessa coisa Pede perdãozinho. Josi, eu briguei e vou brigar sempre. Eu estou querendo dar uma notícia, ele está interpretando outra coisa, e assim é assim que funciona. Assim que funciona. Tu ficou brava comigo, sinto muito, amor. Pede perdãozinho. Não vou pedir. Mas que tem que pedir perdãozinho. É que eu dei uma notícia e ele começou pelo final. Não, eu não queria essa interpretação, eu queria só dar uma notícia. Saiu uma notícia assim e as considerações são outras coisas. Outras coisas. E é assim que funciona aqui. Tenho dito. O presidente Trump, com essa história de não querer assinar o Acordo do Clima de Paris e tal, ele dá uma amostra daquilo que ele prometeu na campanha, porque ele disse exatamente isso: a América para os americanos, a América para nós. Inclusive, ele disse em alto e bom som para a chanceler Angela Merkel, da Alemanha, que a Alemanha tem que contribuir com mais dinheiro para a proteção da Europa. Ela retrucou da seguinte forma: olha, a Europa não precisa do apoio dos Estados Unidos. Nós temos que estar unidos e temos que brigar pela Europa. Esse é um pensamento dela. Aí um assessor dele, não é bem assim, não, mas ele foi bem claro. Ele, quando fez a sua campanha eleitoral, isso não me surpreende nada, ele foi bem categórico quando disse: América para os americanos. Isto aí os Estados Unidos já fez a doutrina Monroe naquela época, já dizia isso: América para os americanos. Ele está repetindo uma coisa que os americanos já fizeram há 150 anos, 200 anos atrás. Então ele está absolutamente certo, ele está coerente com tudo aquilo que ele disse. Está protegendo a indústria do carvão, como eu já disse, a mineração, essas coisas todas nos Estados Unidos. Então eu não estou nem um pouco surpreso com essa coisa do clima de Paris. E hoje o Minimon da Coreia do Norte disse que a Coreia está pronta para lançar um míssil intercontinental a qualquer tempo. Já está na mão. E os Estados Unidos lançou hoje, fez um teste balístico com a 8 mil quilômetros, um destruindo o outro, né? O antimíssil. Não sei o que vai acontecer. Eu não acredito. Chicão tem razão. Olá, Magda e bancada. Peço que não mudem mais os integrantes da bancada. Agora sim acertaram. Só estava faltando o Burde. Eu também concordo, para brindar com seu conhecimento. Nós estamos fazendo propostas para ele participar de vez em quando, uma vez por semana e tal. Semana que vem ele vai participar. Estamos tentando procurar um lugar na agenda dele. Mas a entrada das meninas Jéssica e Cris só trouxe mais beleza e simpatia para o programa. Obrigada. Não tragam gente de esquerda, por favor. Abraço a todos, Cláudia Ruschel. Muito obrigada, Cláudia. Magda, eu recebi um e-mail de uma amiga minha, da Gisele Ubi, que ela é deficiente visual e ela está... A Gisele que foi a Miss Brasil? Isso mesmo. Ela é uma linda. E ela é coordenadora geral do primeiro Congresso Estadual de Acessibilidade e Inclusão, e que vai acontecer aqui em Porto Alegre nos dias 8 e 9 de junho. Então, as pessoas que quiserem, vão ter debates, reflexões, né? Exemplos de pessoas que têm projetos de acessibilidade e inclusão em outros estados do Brasil. E vai, então, acontecer lá na FADERGS, na Riachuelo, no centro de Porto Alegre. As vagas são limitadas, mas quem quiser mais informações pode acessar o site www.acessibilidadeincl, de inclusão.wix, que é WIX, site, site.com.
Lá tem todas as informações. Que legal. E a Gisele é uma linda, tá sempre lindo, uma se movimentando, né? Sempre. Ai, uma querida. Sempre incentivando nessa causa. Eu lembrei você falou agora das pessoas deficientes, eu lembrei dos óculos desse menino. Uma campanha tá bacana. Tá em toda a mídia. Olha, quero a gente até agradecer os colegas de outras emissoras que estão dando força também. Estão apoiando a campanha do menino, tá muito legal. E até em função disso, fui bisbilhotar sobre esse óculos, coisa e tal. Pô, um negócio super vanguardista. E acabei achando uma coisa interessante do MIT, que é o Massachusetts International Technology, Instituto de Technology. Os caras já têm... Sabe aquele negócio de filme que o cara põe um braço mecânico aqui e o cara mexe com os impulsos? Já tem isso. Que ele é tão tecnológico, esse óculos também, ele é caríssimo. Ele é caríssimo. É que assim, a tecnologia ainda custa muito cara, mas nós não estamos longe de ter os amputados hoje como, né? Lembra do implante dentário? O sujeito implanta o outro. Hoje já tem até impressão 3D, né? É um negócio fantástico. Está em pleno desenvolvimento. E eu vi os caras mostrando a cirurgia. Porque lá nos Estados Unidos é fácil você fazer essas pesquisas. Aqui teria, não sei o quê, direitos humanos, coitadinho. Lá não. Mas faz a pesquisa e pronto. Ó, quer participar? Pessoas amputadas, especialmente da região das lenharias, que fica no norte dos Estados Unidos, na fronteira com o Canadá. Lá tem muita amputação por acidente com serras. Serrarias. As serrarias lá, coisa e tal. E aí eles fazem lá então, eles desenvolveram esse negócio. Eu fiquei impressionado de ver uma mão. Sabe o que eu lembrei daquele filme Star Wars? Que eles colocam uma mão no Luke Skywalker, né? Lembra do Cyborg, que há 500 anos atrás... uma ideia... O homem de 6 milhões de dólares. Então, assim, mais uma vez, é a história de que o cinema... Já não é mais ficção científica. Sim, mas é a história do carro dos Jetsons, que agora já tem não sei o quê, que a gente achava que nunca ia acontecer. Não, e os intercomunicadores do jornal, você lembra que abria assim, alô, pô, que troço velho. Chegamos ao final do nosso programa, voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, com mais um Atualidades Pampa. Uma boa noite, até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.